Luís de Camões fez esta viagem. Ele saiu a Barra do Tejo em direção ao seu triste exílio. Viu ir-se distanciando até se azular no horizonte a Serra de Sintra e depois contou-nos tudo isso nos Lusíadas. A vela desfraldando, o céu ferimos, dizendo: boa viagem. Logo o vento nos troncos fez o usado movimento. Já à vista, pouco e pouco, se desterra daqueles pátrios montes que ficavam. Ficava o caro Tejo e a fresca Serra de Sintra, e nela os olhos se alongavam. Ficava-nos também na amada terra o coração que as mágoas lá deixavam. E já depois que toda se escondeu, não vimos mais, enfim, que mar e céu. E assim fomos abrindo aqueles mares que geração alguma não abriu. As novas ilhas vendo e os novos ares que o generoso Henrique descobriu. Na terra que ele só veria 18 anos depois de uma longa e trágica aventura. Mas não é da viagem de Luís de Camões que nós vamos falar. É de uma viagem bem maior, uma viagem coletiva, da viagem que milhares de portugueses fizeram
na grande aventura que foram os descobrimentos. Os descobrimentos marítimos dos portugueses modificaram a própria imagem do mundo, isto é, a ideia que os homens tinham do mundo em que viviam. Porque a imagem que os antigos nos tinham legado, por exemplo, Eratóstenes, por exemplo, Ptolomeu, era um mundo bem mais pequeno. Ele compreendia, vou indicar aqui neste globo, todo o Mediterrâneo, naturalmente com a Europa, o norte da África, a Ásia Menor, mas aí o mundo acabava. Este era o mundo conhecido quando as navegações portuguesas começaram. Temos aqui já o planisfério de Cantino, que é de 1502, 2 anos depois da chegada ao Brasil. Reparem que além deste pequeno mundo grego, o que eu aqui apertei na minha mão, ele já inclui toda a África, o Cabo da Boa Esperança, a Ilha da Taprobana, o Brasil, as Antilhas de Colombo. E agora reparem num pormenor tão curioso. Neste planisfério ainda não há Japão. Está aqui a costa asiática, mas não tem Japão. Isto mostra bem o perigo dos grandes erros. É que no tempo em que este mapa foi desenhado, ainda se acreditava que o Cipango, as ilhas japonesas, eram as Antilhas. Por isso, as Antilhas aqui comunicam diretamente com a costa asiática. Quer dizer, é um planisfério que suprime nem mais nem menos que todo o Oceano Pacífico. O professor Luís de Albuquerque tem particular autoridade em tudo quando se refere à história dos descobrimentos portugueses. E eu vou justamente pedir-lhe que nos dê uma ideia de qual era a imagem que os europeus tinham do mundo em que viviam antes dos descobrimentos portugueses. Quando me perguntam qual é a ideia que o europeu fazia do mundo, eu tenho que distinguir o europeu. O europeu marinheiro, aquele que navegava no mar Mediterrâneo e que ia até ao norte da Europa, tinha uma ideia muito correta do mundo, mas era o seu mundo, era um mundo limitado. O erudito tinha outra ideia do mundo em geral. E o que circulava nesse tempo, no tempo do Infante Dom Henrique, em 1420, 1430, eram as tábuas ptolomaicas. A obra de Ptolomeu, a geográfica de Ptolomeu, tinha sido descoberta no início do século e, a partir daí, as ideias ficaram fixas. O mundo era um mundo constituído por 3 continentes, o continente europeu, o continente asiático e o continente africano, este último muito alargado para sul, de tal maneira que o Oceano Atlântico e o Oceano Índico, este claramente, ficavam como mares fechados. O Atlântico não muito claramente, mas visível, onde se representam
as tradicionais Ilhas Afortunadas que alguns identificam com as Canárias. Quanto ao Oriente, é muito curioso verificar que a Carta Ptolomaica, que fez a sua época, apresentava, por exemplo, o Golfo Pérsico numa forma quadrangular, que ainda aparece em cartas portuguesas do século XVI, que apresentava o Mar Vermelho representado, desenhado a vermelho, pintado a vermelho, o que também aparece em cartas portuguesas do século XVI, apresenta uma desmensurada ilha de Ceilão, a que se chama Taprobana. Taprobana não é Sumatra, nem Himalaia, mas sim a ilha de Ceilão, e mostra depois um continente austral que não existia, de facto, como está representado, mas que fez escola na cartografia portuguesa até ao final do século XVI. Estamos agora, como veem, a falar na casa da navegação de um navio. Estamos a ver os oficiais que trabalham, ouvimos os ruídos das mensagens que chegam, as pessoas que passam entre as vigias. Quero explicar desde já que não é um navio antigo, não é uma réplica nem uma reconstituição arqueológica dos navios dos descobrimentos. Não, este é um verdadeiro navio de pescadores. O navio que andou muitos anos na faina do bacalhau. Este navio, o Creola, antigo lugro bacalhoeiro, foi construído em 1937 em estaleiros nacionais na Rocha de Condóbios, em Lisboa. A construção foi um tempo recorde para a nossa tecnologia naval. Construiu-se este navio em 62 dias. A armação deste navio, como veleiro, é uma armação latina, pano quadrangular, com 4 mastros principais, o traquete, o contra-traquete, o mastro grande e o mastro da mezena. Avante disparem do mastro para içar as velas triangulares, que é o chamado mastro grupés. É um navio que navega essencialmente à vela, é um veleiro, mas dispõe também de um motor auxiliar, um motor diesel de 4 cilindros, que desenvolve uma potência de 480 cavalos, o que permite, em caso de emergência, manobras de entradas nos portos ou, no caso de falta de vento, proporciona uma velocidade de cerca de 4 a 5 nós. Pois o velho navio foi restaurado e hoje navega entregue à nossa armada. Vamos ouvir o seu comandante, o Sr. Capitão de Mariguerra Silva Dias. Sr. Comandante, se me permite uma pergunta. Com este navio, e é claro, navegando exclusivamente à vela, quanto tempo demoraria a repetir a rota de Vasco da Gama até Calicut? Entendendo que a distância daqui a Calicut, seguindo a rota do Gama, seriam 11 mil milhas, este navio, fazendo uma média de 7 nós, seriam cerca de 60 a 65 dias. E acha que realmente este navio, com a capacidade que tem de tanques para aguada e de paióis para mantimentos, ou seja, comida, com uma tripulação de 35 homens, tinha possibilidade de fazer essa viagem em rota direta? Não, tinha que fazer escalas. Mas isso dá-nos bem a ideia
do que foi o espantoso feito de Vasco da Gama. Levava no navio, que era mais pequeno do que este, 50 homens, teve as escalas e fez a viagem e chegou lá. Os descobrimentos marítimos são fundamentalmente um aspecto uma espécie de ressurreição da Europa depois da grande crise do século XIV. Como sabem, o século XIII foi um século de crescimento muito rápido. As flechas das catedrais góticas constroem-se, sobem para o céu no século XIII. É o tempo das cidades, o tempo das comunas, da conquista das liberdades urbanas, um século de grandes progressos. Mas a esse período muito alto do século XIII vai seguir-se a decadência do século XIV, que é um século sombrio. Já se disse que é o século da fome, da peste e da guerra. Epidemias terríveis, como por exemplo a peste negra, fizeram descer a população para cerca de 1/3 e essa epidemia chegou a Portugal. Fomes, os alimentos, enfim, eram escassos, a população não podia aumentar. A guerra é no século XIV que se dá o início da Guerra dos 100 Anos, e a Guerra dos 100 Anos vem desmantelar completamente o sistema das trocas económicas no Mar do Norte e com toda a Europa do Norte. É também no século XIV que se dá a invasão turca, que vem cortar abruptamente as rotas dos negócios com a Ásia. Olhem, por exemplo, a rota da seda, tudo isso é violentamente destruído no século XIV e a Europa entra numa fase de uma grande recessão. E é ao sair daí que começam a dar-se as primeiras tentativas de encontrar novas fontes de matérias-primas, novas terras, novos espaços de expansão de uma população que realmente não tinha onde viver. Esse aspecto, a reanimação da vida europeia depois da crise do século XIV, é essencial para perceber os descobrimentos portugueses. Ora, com essas condições de política geral, coincidiam as condições da política interna portuguesa. A nossa conjuntura confluía inteiramente nesse quadro geral. Como sabem, tinha-se dado aquela revolução de 1383 a 85, a revolução que levou ao trono o mestre Davis e que entregou o poder aos seus companheiros, que eram, em grande parte, enfim, os grandes mercadores de Lisboa. Não esqueçam que a Revolução foi preparada por um grande homem de negócios, chamado Álvaro Paes, e pelo seu enteado João das Regras. E é essa gente que, depois de 85, governa o país. É uma gente que vai inaugurar um tipo novo de governação. É exatamente ao solidificar-se a nova monarquia, a monarquia burguesa de Avis, que se dá o grande primeiro passo em direção à expansão, a conquista de Ceuta. Mas é tudo isso, essa conjuntura da Europa Ocidental a que se alia também a pendente da política interna portuguesa, que tornam possíveis as navegações.
população era uma população realmente voltada ao mar. Quem percorra ainda hoje o litoral português vê que é um litoral com constantes ancoradouros, com abrigos, com muitas praias, aliás, areais, como talvez não haja outras na Europa, junto das quais vivem pequenas comunidades de pescadores. Isso começa logo lá em cima, na Foz do Minho, depois vem Caminha, vem Viana do Castelo, vem todas aquelas pequenas praias do norte, vem a grande Barra do Douro, que foi sempre um ninho de pescadores, Aveiro, com o Voga, todo esse litoral era uma verdadeira colmeia de pescadores. Estou-me a lembrar de Peniche, onde até a Nossa Senhora que eles veneram tem ao colo uma caravela em vez de ter o Menino Jesus. As praias de Mil Fontes, as praias algarvias. E é claro que essa população pescatória, muito abundante, tinha dois efeitos. Em primeiro lugar, nunca faltaram tripulações para os navios da descoberta. Embora de quantos partiam, raros fossem os que voltavam. Chegava a dizer-se, da Índia, de 100 volta 1% de sobreviventes. É claro que isto é um exagero popular. Em todo caso, a taxa de mortalidade era imensa. Apesar disso, nunca faltaram voluntários para as tripulações das naus das descobertas. E sabemos perfeitamente que eles eram recrutados justamente nas terras onde havia as vintenas do mar. Eram as aldeias e as vilas pescatórias que deram as tripulações, os grupos que foram nas viagens dos descobrimentos marítimos portugueses. Mas tinha também um outro efeito, é que essa população tinha, de certo modo, uma técnica de conservação dos alimentos, uma técnica de fabricação dos aprestos marítimos e até da construção dos navios. Claro que essa experiência marítima ia criando uma certa habituação ao mar e apareciam técnicas, maneiras de viver, tipos de embarcação principalmente. Como sabem, houve navios que ficaram extremamente ligados à história dos descobrimentos. Vou justamente pedir ao comandante Mendes V que nos fale sobre esses navios. O navio mais conhecido das descobertas americanas, todos nós sabemos, que foi a Caravela. A Caravela foi o expoente máximo da tecnologia naval portuguesa, da construção naval, e foi com esses navios que fizemos as grandes descobertas e a grande exploração da costa africana. Mas há outros navios que tiveram um papel importantíssimo nas nossas descobertas. E a começar pela barca. A barca foi um navio com que Gilianes dobrou o cabo. Como veem, era um navio simples, um navio de boca aberta, robusto, com um só mastro e uma vela redonda, uma vela quadrangular redonda. Tinha uma espécie de cobertura à proa
e outra à popa, chamada as tilhas, para abrigar o pessoal e os mantimentos. A barca, usada desde tempos remotos, foi utilizada com algumas melhorias introduzidas, como disse, por Gilianos, por Baldaia, para vencer a etapa mais difícil na nossa caminhada para a África. Precisamente, passar o Cabo Bujador, considerado intransponível pelos antigos. Depois, à medida que fomos caminhando para o sul, tivemos a caravela, que não houve só uma caravela. Temos aqui a caravela tipo, a caravela latina, com 3 mastros e 3 velas triangulares. A caravela latina foi a necessidade de, à medida que íamos caminhando para o sul, o regresso ter que se fazer com ventos ponteiros e de manobra difícil. Ora, a caravela permitia uma manobra rápida do pano, permitia entrarmos e sairmos das pequenas enseadas e dos baixos que se iam encontrando ao longo da costa da Guiné e, sobretudo, permitia viagens mais rápidas para o regresso. A caravela latina, 3 mastros, o Traquete, o Grande e a Mezena, tinha já um castelo de popa que ajudava também à manobra, ajudava o navio a meter-se na linha de vento, o navio orçar. Com as caravelas podíamos fazer a bolina cerrada que até então nenhum navio o tinha conseguido fazer. Era navegar com ventos até 60 graus na proa. Por último, temos a nau com que passámos a fazer as longas viagens para o Índico. Depois Bartolomeu Dias, com caravelas, ter descoberto a entrada no Índico e possivelmente teria ido até Sovala, conforme escritos recentemente conhecidos do piloto árabe Ibn Majid. As naus não só levavam os marinheiros, mas levavam tropas, levavam os bombardeiros, os artilheiros, e daí que tivesse de ter um outro porte, navio mais pesado, a Armanda com pano redondo, como estamos vendo, o Grupés com uma vela à cevadeira, temos o Traquete, o Grande, com gafetops e papafigos, e temos uma vela triangular, a Mezena, à popa, que tinha um efeito de orça como na caravela. Foram estes os 3 tipos de navios principais que usámos nas descobertas. Se me desse licença, eu gostava de pôr uma questão. Por este mar, por estes oceanos todos, por que razão foram os portugueses os primeiros, os pioneiros nas descobertas de vários países, várias terras, e não povos como os espanhóis, como os holandeses, como os outros povos, outras culturas tão valentes como nós, tem razão, tem toda a razão. Bom, a tripulação do Crioula tem seguido com muito interesse e tem colaborado de uma forma extraordinária com as nossas filmagens e fazem muitas perguntas. Mas agora estamos perante uma pergunta essencial. O grumete Miguel Lopes, que é o nome do nosso amigo, acaba de pôr esta questão. Que diabo, porque é que fomos nós os descobridores? Porque os outros são tão valentes como nós, com certeza. Esta pergunta tem uma importância basilar. É claro que não éramos só nós, portugueses, um povo de navegadores. Também eram os biscainhos, os catalães, os normandos, os dinamarqueses, os ingleses, os franceses, os genoveses. Tudo isso eram povos de bravos marinheiros que também não temiam as ondas, exatamente como nós. Por que razão foram os portugueses que ficaram com esse encargo histórico de descobrir uma parte tão grande do mundo? É claro, é um problema que pode ter muitas respostas.
eu vou-lhes dar aquela que eu encontro para o problema. É isto que eu penso, mas digo já, outras pessoas podem, por exemplo, dizer é que nós ainda éramos mais valentes que os outros. Podem dar muitas razões. Eu penso isto. De certo modo, todos os países navegaram. Todos os países podem indicar um ou outro mercador, um ou outro aventureiro que se atreveu às ondas e fez um feito isolado. Agora, uma grande obra, contínua, coletiva, global, isso só os portugueses. Mas isso vem de um ponto. É que se todos navegamos, só em Portugal a navegação foi eleita como tarefa nacional. Nos outros casos, eram negócios de armador, eram homens gananciosos que se atreviam ao mar para encontrar as fontes do ouro, para fazer escravos, para rapinar, fazer o corso, para perseguir a pesca. Em Portugal não foi assim. E isso marca bem o espírito dos descobrimentos portugueses. Os primeiros foram, certamente, como os outros, descobrimentos ocasionais. É o caso das Canárias, é o caso de Porto Santo e da Madeira, é ainda o caso dos Açores. Mas nessa altura, Portugal compreendeu a importância que podia vir das viagens. E a atividade marítima é assumida pelo Estado como uma obrigação nacional. A segunda fase dos descobrimentos, todos sabem, é a fase henriquina, quer dizer, é já uma fase de Estado dirigida pelo infante Dom Henrique. A terceira será a fase de Dom João II, o príncipe perfeito, ou a fase do Plano das Índias. Em qualquer dos casos, os descobrimentos são uma tarefa global, são uma grande obra coletiva e comum, são o objetivo para o qual se encaminha e que consegue conglobar os esforços de todos os portugueses. E sempre se disse que muitos reunidos podem muito. A glória das descobertas representa o prémio da nossa unanimidade. Viemos ao Museu Nacional de Arte Antiga em Lisboa porque eu queria que conhecessem os portugueses que fizeram os descobrimentos. Eles estão diante de nós, gravos no semblante, austeros, voluntariosos, conscientes. Estes painéis são profundamente misteriosos. Não se sabe até hoje, não se pôde descobrir qual é a figura central. Para uns é o São Vicente, padroeiro de Lisboa, para outros é a Santa Catarina, para mim é o Infante Santo, que morreu em Fez, é também para outros o Cardeal Dom Jaime. Continuam as discussões, mas reparem, apesar destas discussões todas, há duas coisas sobre as quais não há dúvida nenhuma. E essas coisas é que me parecem realmente importantes. Primeira, o pintor teve a preocupação de representar todas as classes sociais. Estão ali desde os grandes aos pequenos, desde os príncipes aos pescadores, desde os bispos aos pedintes dos caminhos. Segundo, o quadro foi pintado nos meados do século XV, cerca de 1450. A esse respeito estamos todos de acordo. Portanto, representa a sociedade portuguesa no momento em que se iniciaram os grandes descobrimentos. Aqueles homens que vemos na nossa frente receberam a notícia da passagem do Mojador, souberam da ida do Zargo para a Ilha da Madeira,
da chegada dos nossos navios a Cabo Verde e à Guiné, do trato da mina. São realmente os portugueses que fizeram os descobrimentos. E estão lá todos. Primeiro, o rei. O rei que tinha realmente interesse nos descobrimentos, pois, claro, tudo quanto aumentasse o poder do Estado, a glória da coroa, os recursos do tesouro, tudo isso era bom, claro. Depois, os grandes, os poderosos e, sobretudo, os guerreiros precisavam de ensejos, de oportunidades para refazer as suas fortunas. Porque, reparem, o país tinha atravessado um período de guerras muito grande. Durante a guerra são os guerreiros que têm tudo, mas agora estava-se em paz. E era necessária uma atividade que lhes desse outra vez motivos de servir o rei, rendas, privilégios, prémios, doações, enfim, que lhes desse um modo de vida. Guerra para os guerreiros. E eles lá estão, com as suas armaduras brilhantes, os homens que certamente foram servir a Ceuta e os homens que foram atacar Tânger e os conquistadores de Arzila são exatamente aqueles cujas armas vemos luzir na nossa frente. E depois, os mercadores. Reparem que no fundo do quadro há uma série de pessoas com trajos escuros, lanifícios, garnachas severas e sombrias. São a gente do terceiro Estado. São a burguesia poderosa, mas poderosa porque tinha, naturalmente, os seus negócios, as suas fontes de abastecimento, os seus comércios, e é claro que toda essa gente só tinha a ganhar com os descobrimentos, porque os navios iam cheios de esperança, mas voltavam cheios de fazenda, das fazendas que se comprava ou se arrebanhava de qualquer maneira nas terras novas e que aqui na Europa se vendia caro. Era, portanto, uma oportunidade para os burgueses de Lisboa. Está também o clero, os prelados. Reparem que os prelados tinham a ideia de que converter os gentios, levar a palavra da fé por esse mundo fora, era uma obrigação. No século XVI chegou a surgir em Portugal a ideia de que a monarquia portuguesa existia exatamente para a expansão da fé. Diziam que na Batalha de Ourique Nosso Senhor apareceu ao Dom Afonso Henriques e fez com ele um contrato. Eu dou-te a coroa e o cetro, faço-te rei de Portugal, mas tu vais por aí fora e vais converter esse mundo de Deus. Isto aparece escrito em livros do século XVI. Claro que as descobertas eram, portanto, para os prelados uma excelente oportunidade para o seu ministério. E depois os humildes, os pobres, estão aqui representados desde os pescadores, embrulhados nas suas redes, até uma figura estranha e misteriosa, parece um daqueles pedintes que percorriam os caminhos, levando às costas o seu próprio esquife. É a gente mais humilde, a gente que não tem nada para viver e que teve um papel decisivo nos descobrimentos. Exatamente porque os descobrimentos representavam uma aventura neste sentido. Algo que vinha de novo, uma oportunidade, uma possibilidade de vida melhor, uma saída contra a fome, contra a estreitura com que viviam aqui no continente. Um grande escritor de uma época um pouco mais tardia, o Gil Vicente, fala dos lavradores e diz que a pobre gente do campo não tem tempo nem vagar, nem somente de alimpar as gotas do seu suor. Na igreja bradam com ele porque assobiou a um cão e zás, excomunhão na pele. Quer dizer, era tudo. Eram os senhores, era a igreja, eram os pecados, eram as rendas, eram as obrigações, era o trabalho. Não havia lugar para os pobres nesta terra. E quando iam por esse mundo de Deus, quando se instalavam nas ilhas, quando chegavam a esses sertões, aí nada lhes faltava. Aí não havia aperto nem pecado. Aí realmente era a liberdade de uma vida nova. E por isso mesmo o povo português deu sempre
às expedições dos descobrimentos, tripulações. A nós faltou-nos tudo. Faltou-nos dinheiro, faltaram dirigentes, faltaram capitais, faltou tudo. Faltaram navios. Só nunca faltou gente, tripulação, marinheiros. Isso sobrou sempre. Havia sempre mais pretendentes à largada do que lugares dentro dos navios. Aqui está porque eu digo que neste quadro estão representados os portugueses que fizeram os descobrimentos. É estranho, mas é assim. Os painéis de São Vicente de Fora, dá-se esse nome porque eles apareceram no convento de São Vicente de Fora. Os painéis de São Vicente de Fora são o retrato da nação inteira. Da nação, desde o infante Dom Henrique, que lá vêem até aos estratos mais humildes da sociedade portuguesa. Porque foram todos reunidos que fizeram os descobrimentos. Gostava de lhes falar até de um pequeno pormenor misterioso e intrigante, mas vale a pena prestar-lhe atenção. Como veem, o personagem central segura com as duas mãos um livro. Esse livro tem inscrito um texto do Evangelho de São João. Agora, o que é realmente enigmático, e eu quero chamar a atenção para isso, porque é possível que esteja aí a chave do enigma, é que a mão com que segura a página aberta, como estão a ver, tapa algumas linhas de texto, mas não as tapa completamente. Este dedo deixa escapar duas letras, um U e um T. Nesta linha também escapam algumas letras, e nesta e nesta. E se agora formos ler as letras sobrantes de cada linha encoberta, encontramos uma frase que faz sentido. A frase é esta: Est ut vobis credatis. É um latim, enfim, aproximadamente correto, mas que tem sentido. E o sentido é este: isto é para vós, para que vós o acrediteis. Quer dizer, o quadro está a dar uma lição a quem o vê. É para ser acreditado. O que é que deve ser acreditado? Bom, agora aí pode haver também hipóteses. Eu creio que é o próprio Evangelho de São João. As duas últimas linhas daquele livro dizem: quero que o mundo saiba que eu amo e faço a vontade de meu Pai. Suponho que seria isso que o infante Dom Fernando disse no seu martírio, porque foi realmente para cumprir a vontade de seu pai, El Rei Dom João I, que morreu na hora da morte a pedir aos filhos que fizessem aquela expedição, onde ele, afinal de contas, veio encontrar tão trágico destino, mas foi por causa do pai que ele ali morreu, e é isso que eu penso que quer dizer. Agora, independentemente disso, reparem, Esde ud vobis credatis, é para que vós acrediteis, para que todos acreditemos, que quando todos os elementos de uma nação, de alto a baixo, grandes e pequenos, se unem num projeto, esse projeto pode ser atingido. A grande lição que os painéis do Infante Santo hoje nos dão é precisamente este. A unidade é a explicação
do êxito do projeto nacional dos descobrimentos. Não foram um projeto de clérigos nem de burgueses, de nobres nem de aventureiros. Foram um projeto de todos os portugueses. Creio que sim, que a cruzada e a cavalaria e a aventura e o negócio foram todos no mesmo barco. Por isso mesmo, os descobrimentos atingiram tão amplamente o seu objetivo.